Meu nome é Carla, tenho 32 anos e sou casada com Breno há 8. Quando penso no nosso começo, lembro do quanto éramos felizes. Sempre sonhei em ter uma família e Breno compartilhava desse sonho comigo. Mas, com o passar dos anos, a vida foi mostrando que nem tudo acontece como planejamos. Eu sempre imaginei o dia em que seguraria um teste de gravidez positivo, o momento em que ouviríamos o coraçãozinho do bebê pela primeira vez, e as noites sem dormir, embalando nosso filho. Mas, mês após mês, a realidade me arrancava esses sonhos, e o vazio no meu peito crescia. A cada exame negativo, a esperança dava lugar a uma dor que parecia queimar lentamente, e eu não sabia mais como esconder isso de Breno. Com o tempo, ele começou a se afastar. Não que fosse algo intencional, mas eu sentia. As conversas ficaram mais curtas, os toques mais raros. O Breno, que costumava me olhar como se eu fosse tudo no mundo, agora parecia me evitar. E mesmo sem falar sobre isso, eu sabia que ele também estava sofrendo, apenas de um jeito diferente. Ficamos presos nessa bolha de silêncio, onde a dor era uma presença constante que nenhum de nós sabia como lidar. Foi então que decidimos passar um final de semana na casa da mãe dele. A família toda estaria lá, e eu pensei que isso poderia nos distrair um pouco. Talvez, entre risadas e boa comida, conseguíssemos esquecer, nem que fosse por algumas horas, a tensão que rondava nosso casamento. Ao chegar, senti aquele cheiro inconfundível de comida caseira, o barulho da panela de pressão e as vozes altas de todos falando ao mesmo tempo. Era um tipo de caos que me fazia bem. Naquele momento, olhei para Breno e sorri, tentando buscar no rosto dele alguma fagulha do homem que eu conheci. Mas o que eu não sabia era que aquela viagem, aparentemente simples, guardava algo que mudaria minha vida de um jeito que eu nunca poderia imaginar. Às vezes, a vida nos coloca em lugares e situações que nos obrigam a encarar tudo o que tentamos esconder. E ali, naquela casa cheia de lembranças e segredos, eu estava prestes a descobrir que o inesperado tinha planos para mim. Assim que chegamos, Breno me apresentou a Caleb, seu primo mais velho. Eu já tinha ouvido falar dele em algumas conversas de família, mas nada se comparava ao impacto de conhecê-lo pessoalmente. Ele era alto, com a pele morena e cabelos negros que brilhavam sob o sol da tarde. Seu sorriso tinha algo especial, como se pudesse iluminar qualquer ambiente. E os olhos dele, havia uma intensidade neles, algo que parecia me prender no lugar por mais tempo do que seria apropriado. Caleb era caloroso no jeito de se aproximar, me cumprimentando com um abraço que, embora breve, me deixou inquieta. Ele não era apenas bonito. Havia algo no jeito dele, na confiança com que se movia e no tom de sua voz, que me fazia sentir coisas que eu não sentia há muito tempo. Não era algo que eu estava procurando, mas ali estava. Aquele frio na barriga, aquela faísca que me fazia questionar se estava imaginando coisas. Passei o dia tentando ignorar aquilo, me concentrando nas conversas da família e nas tarefas simples que todos compartilhavam. Mas Caleb parecia estar sempre por perto. E, sempre que nossos olhares se cruzavam, era como se o tempo parasse por um instante. Eu desviava o olhar, tentando esconder o que sentia, mas não era algo que pudesse ser facilmente controlado. No fundo, tentei me convencer de que era só carência. A distância entre mim e Breno, nos últimos meses, tinha deixado um vazio, e talvez ele fosse apenas uma distração que meu coração encontrou para preencher esse espaço. Mas havia algo mais. Quando ele falava comigo, sua voz grave parecia encontrar um caminho direto até meus pensamentos. E eu me pegava sorrindo mais do que deveria, rindo de piadas que talvez nem fossem tão engraçadas assim, apenas para prolongar o momento. Em um desses momentos, quando ele se ofereceu para me ajudar a levar algumas coisas para a mesa, nossos dedos se tocaram brevemente. Foi um gesto simples, mas senti uma descarga elétrica que percorreu meu corpo, me deixando sem palavras por um segundo. Ele apenas sorriu, sem dar muita importância, mas eu sabia que aquilo tinha mexido comigo de um jeito que eu não sabia explicar.
Eu queria acreditar que era apenas algo passageiro, algo bobo que sumiria com o tempo. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Caleb que me fazia querer ficar perto, que despertava um desejo tão novo quanto assustador. E, por mais que minha mente tentasse colocar barreiras, meu coração parecia já ter decidido que queria mais. Na segunda noite, após o jantar, a casa estava silenciosa. Os risos e conversas animadas haviam sido substituídos pelo som leve do vento que balançava as árvores lá fora. Eu estava inquieta, os pensamentos rodopiando sem parar. Na tentativa de escapar daquele turbilhão, levantei da cama e fui até a varanda. Caleb estava lá, de pé, encostado no parapeito. Ele segurava um copo de uísque na mão e olhava para o horizonte como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Quando me viu, sorriu, um sorriso preguiçoso e acolhedor que fez meu coração acelerar. "Não consegue dormir?" ele perguntou, com a voz grave quebrando o silêncio da noite. "Não", admiti, tentando parecer casual. Me aproximei e parei ao lado dele, mantendo uma distância segura, mas sentindo o calor da presença dele como se estivéssemos lado a lado. Começamos falando sobre coisas simples, o ar fresco, as estrelas, memórias da infância que sempre surgem em encontros de família. Mas, aos poucos, a conversa mudou. Caleb tinha um jeito de perguntar que era quase desarmante. Ele queria saber sobre mim, sobre meus sonhos, sobre o que eu achava que a vida ainda tinha para oferecer. Sem perceber, comecei a me abrir. Contei sobre a sensação de vazio, sobre a frustração que vinha crescendo dentro de mim, e até mesmo sobre as dúvidas que me rondavam sobre o futuro. Ele me ouvia com uma atenção que eu não sentia há anos. Seus olhos estavam fixos nos meus, e a intensidade do olhar dele era quase difícil de sustentar. Era como se, naquele momento, ele enxergasse não apenas o que eu dizia, mas também o que eu não conseguia colocar em palavras. Um silêncio caiu entre nós, denso e cheio de algo que eu não sabia nomear. Meu coração batia mais rápido, e minhas mãos começaram a suar. Então, Caleb deu um passo à frente. Ele estava tão perto que eu podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Seus olhos desceram para os meus lábios por um instante, antes de voltarem aos meus olhos. Eu sabia o que estava prestes a acontecer, mas não me movi, não quis. E quando ele se inclinou, sua respiração roçando a minha pele, foi como se o tempo parasse. O primeiro toque dos lábios dele foi suave, quase como uma pergunta. Meu corpo reagiu antes mesmo que eu pudesse pensar. O calor subiu pelo meu rosto e uma onda de desejo tomou conta de mim. O beijo se intensificou rapidamente. Caleb tinha um jeito de me envolver que era irresistível, como se soubesse exatamente como quebrar todas as minhas barreiras. Suas mãos subiram pelo meu rosto, segurando-o com firmeza, enquanto seus lábios exploravam os meus com uma fome que parecia refletir a minha. Minhas mãos, quase por instinto, deslizaram para os ombros dele, sentindo a firmeza de cada músculo sob a camisa. Ele me puxou para mais perto, nossos corpos agora tão juntos que não havia espaço entre nós. Eu sentia o calor dele contra minha pele, cada movimento dele despertando algo em mim que parecia adormecido há tanto tempo. "Carla", ele sussurrou, minha respiração entrecortada encontrando a dele. Apenas ouvir meu nome naquela voz rouca foi suficiente para que meus joelhos enfraquecessem. Caleb me conduziu para um canto mais reservado da varanda, longe de qualquer janela ou olhar indiscreto. Ele me pressionou suavemente contra a parede, e o mundo ao nosso redor deixou de existir. Cada toque dele era uma promessa, uma mistura de delicadeza e intensidade que fazia minha pele arder sob seus dedos. Suas mãos faziam como se cada movimento tivesse sido cuidadosamente pensado para despertar todos os meus sentidos. Eu me sentia viva, desejada de uma maneira que nunca tinha experimentado antes. Cada suspiro ecoava na noite silenciosa, como se o mundo inteiro estivesse nos assistindo. Naquela noite, entreguei-me ao desejo sem pensar no amanhã. Caleb não era apenas um homem,
Ele era a faísca que acendeu algo dentro de mim, algo que eu nem sabia que existia. Naquele instante, eu era apenas uma mulher que, finalmente, sentia-se viva novamente. Nos dias que se seguiram, tentei agir normalmente, como se nada tivesse acontecido, mas era impossível ignorar que algo dentro de mim havia mudado. Havia uma leveza nos meus passos, uma energia nova que eu não sentia há anos. Breno até comentou sobre isso. Você parece diferente, mais animada, ele disse uma manhã, com um sorriso meio confuso. Eu apenas dei de ombros, sem saber como responder. A verdade era que, por mais que a rotina tentasse me puxar de volta à realidade, meus pensamentos frequentemente voltavam para Caleb. Lembrava do toque dele, do jeito como me fazia sentir viva e desejada. Era como se aquela noite tivesse despertado uma parte de mim que eu acreditava estar perdida para sempre. Mas então, semanas depois, algo inesperado aconteceu. Comecei a me sentir diferente. Primeiro foi o cansaço, depois os enjoos matinais e aquela sensibilidade estranha aos cheiros. No fundo, eu já sabia o que estava acontecendo, mas precisei confirmar. Com as mãos trêmulas, comprei um teste de gravidez e o fiz no banheiro de casa, o coração batendo tão rápido que parecia que ia sair do peito. Quando vi as 2 linhas, meu corpo congelou. Positivo. Eu estava grávida. Por alguns segundos, fiquei olhando para o teste, sem conseguir processar o que aquilo significava. Meu maior sonho estava finalmente se tornando realidade. Eu deveria estar transbordando de felicidade, mas em vez disso, senti uma onda de emoções conflitantes me invadir. Havia felicidade, claro. A ideia de carregar uma vida dentro de mim era mágica, um desejo antigo finalmente realizado. Mas também havia algo mais: dúvida, incerteza. Minha mente não conseguia evitar a pergunta que parecia ecoar sem parar. Quem era o pai? Breno, meu marido, que havia sido meu companheiro por tantos anos, ou Caleb, o homem que, em uma única noite, havia reacendido minha chama? Essa pergunta era como uma sombra constante, pairando sobre minha felicidade. O que mais me surpreendia, no entanto, era a ausência de culpa. Eu sabia que deveria me sentir mal, arrependida, mas não sentia. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava feliz, e essa felicidade parecia maior do que qualquer julgamento que eu pudesse fazer de mim mesma. Passei dias tentando organizar meus pensamentos. Às vezes, olhava para Breno e sentia um aperto no peito, imaginando como ele reagiria ao saber que, talvez, aquele bebê não fosse dele. Outras vezes, pensava em Caleb, no magnetismo dele, e me perguntava como ele reagiria se descobrisse que poderia ser pai. Mas, no fundo, uma parte de mim sabia que isso não importava tanto quanto eu imaginava. Aquele bebê era uma luz na minha vida, um presente que veio para preencher o vazio que me consumia por tanto tempo. Talvez fosse egoísmo da minha parte, mas eu queria me permitir sentir essa felicidade, pelo menos por um momento. Agora eu não sei o que devo fazer. Minha barriga já está crescendo. Devo contar que pode ser de Caleb? Já que eu e meu marido tentamos tanto tempo e não conseguimos, o que vocês acham que eu devo fazer? Deixe nos comentários.